Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje estou sendo premiada, assim, com um presente de Deus aqui, gente. Minha primeira live, não, na verdade é a segunda. Segunda live com o Prema Otávio. Ele é um professor de yoga. Gente, a classificação é muita coisa, então eu fiz uma colinha aqui. Além de professor de yoga, ele é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em educação pela Universidade Federal da Paraíba, vegetariano, integrante do movimento Hare Krishna e ecologista. Por favor, as suas complementações iniciais. Oi, Núbia. Agradeço pelas palavras de acolhimento, palavras tão afetuosas e gentis. Acho que são características que você traz, né? Essa amorosidade, essa alegria. Então, agradeço pelo que foi dito, agradeço muito pelo convite. Acho que a honra e a alegria são todas minhas, assim, estar participando com você, né, nesse canal tão importante que você traz assuntos sobre saúde integral, né, sobre ecologia, sobre, enfim, uma alimentação mais saudável, mais orgânica. Então, uma alegria mesmo, e fica a dica aí para o pessoal, né? Assistam esse canal aí que é maravilhoso, só coisa boa. Gente, gratidão. Antes que eu me esqueça e você se esqueça, se inscreve aí, dá um joinha, a gente está ao vivo, pode fazer pergunta para o professor Prema aqui. Posso chamar de Prema ou Otávio? Como você prefere? Prema tá ótimo. Prema é nome mesmo? Curiosidade. Tá, Prema é um nome dentro da cultura do yoga, né? Na, na tradição do movimento Hare Krishna, após alguns anos de prática e tudo, no movimento Hare Krishna, a prática de yoga é chamada Bhakti, Bhakti Yoga. Bhakti significa amorosidade, devoção, e yoga, essa conexão, né, essa união. Então, a yoga dentro do movimento Hare Krishna é muito voltada para o cuidado do outro, servir o outro. Né? A gente pratica yoga quando a gente cuida do outro e também quando cuidamos de nós mesmos. Sempre essa troca, né? Esse cuidado de si e o cuidado do outro. Então, depois de um tempo que a pessoa está ali no movimento Hare Krishna, praticando, ela recebe o que nós chamamos de uma iniciação espiritual. É um momento bem bonito, uma cerimônia assim com frutas, uma cerimônia de fogo e tal. E aí o mestre espiritual, e tomara que em breve possamos falar também a mestra espiritual, em breve no Hare Krishna, acredito que também teremos mulheres sendo mestras, é algo que, digamos assim, está demorando bastante, tem que fazer a crítica, né? Já era para ter acontecido há muitos anos, mas a gente sabe que as estruturas nem sempre permitem, né? Certo. Mas pela luta das mulheres, isso está acontecendo. Mas aí, voltando para a questão do nome, você recebe esse, digamos, segundo batismo. E o meu foi Prema, o nome todo seria Prema Sindhu Das, né? Mas aí fica mais fácil só Prema. Bacana. Boa noite, Thaís, do Alma de Coruja. Gratidão por estar assistindo. Maria Helena também, seja bem-vinda. E vamos lá, como que você se interessou pelo yoga? Tá. Núbia, a minha história com yoga vem de família, digamos assim. Eu tenho uma tia, ela se chama Pia, e ela foi pioneira, Pia mesmo, né? Tia Pia. Ela foi pioneira do yoga, uma das pioneiras, né, do yoga em Minas Gerais. Ela começou com yoga para gestantes, então ela dava aula de yoga para gestantes, tanto em Belo Horizonte quanto nos postos de saúde, na região ali de Ouro Preto e tudo, aulas voluntárias e tudo mais, né? E ela, assim, ela se casou bem jovem e com o esposo, né, que é um ambientalista lá de Minas Gerais, que é o Roninho,
eles resolveram ter uma vida diferente, foram morar num vilarejo em São Bartolomeu, que é distrito de Ouro Preto, bem pequenininho, assim, no meio da Mata Atlântica, é lindo. Quem conhece Minas e a região sabe o que eu estou falando, né? Um destino turístico, assim, bem conhecido e frequentado. Ela mudou para lá e desde novo, né, nós íamos para a casa dela e tudo, e na casa muitas imagens, né, de Krishna, de Rama e daquelas divindades da cultura indiana, fotos do pessoal praticando yoga e ela com aquela coisa, né, aquele abraço, e aquilo sempre me encantou. E foi me despertando essa curiosidade de saber um pouco mais. O que é isso, né? O que é esse menino azul? O que é esse menino que tem uma cabeça de elefante e tal? E com o passar dos anos, eu fui me aprofundando, né? Descobri que aquele menino azul era o Krishna, o menino com a cabeça de elefante é Ganesh, e fui entrando na meditação, praticando Hatha Yoga, que na yoga, gente, para quem está começando agora, né, sobre isso, existem vários tipos de yoga. Eu falei uma que é a Bhakti, que é essa yoga através do servir. A Hatha Yoga é mais conhecida, que é aquela yoga que a gente faz as posturas, né? São várias posturas, as respirações. Então, com os 18 anos, eu comecei a praticar essa Hatha Yoga que a gente fala, né? Que é ótimo para a saúde, né, Núbia? Fica a dica aqui. Hatha Yoga é excelente, assim, né, para acalmar nossa mente, os pensamentos, tirar o estresse do dia a dia, né, que às vezes é tudo Com muito certeza. cansativo. Então, assim, aí eu fui, né, adentrando e tô até hoje. Nossa, é muito bom. Eu tive a oportunidade de participar antes da pandemia, né, um grupo de yoga. Aí agora, pós-pandemia, estou no Pilates, mas ainda não voltei para o yoga. É uma atividade excelente, com poucos profissionais, infelizmente. E assim, para a maioria da população, ainda é um custo um pouquinho elevado, dependendo da região, né? Mas já em alguns programas do SUS, se eu não me engano, nas práticas complementares já está tendo. Inclusive na UFTM aqui de Uberaba, está tendo um grupinho iniciante ali que está fazendo isso. Só que eu ainda não tive, o meu horário de trabalho ainda não me permitiu ir lá, infelizmente. E o Pilates também é ótimo, né? É bom demais, viu? Para quem já está chegando aos 50, tem que movimentar o corpo. Você está com quantos anos? Eu tenho 37. Nossa, faz tempo, viu, que eu passei. Excelente. Aquele rapazinho lá no Eu ia Instagram. falar que você tem uns 30 anos, viu? Ah, não, você está precisando de óculos, viu? Mas gratidão. É verdade. Eu estava dando uma estudadinha superficialmente que o yoga fala sobre os pranayamas, se eu não me engano, esse nome, né? É o que? Técnica de respiração? Isso. Só complementando o que você disse, bom, você está em Minas Gerais, né? Existe a Associação Mineira de Yoga, que é bem bacana, assim, tem, né? Vocês podem procurar pela internet e tudo. E aí tem também contatos, né, de professores e professoras nas diversas regiões de Minas. Também acho que em alguns locais a prática do yoga não é tão acessível, né? Existem deturpações, a gente deve falar, né? Tem muita gente que usa o yoga de forma um pouco deturpada, como no sentido de power yoga, ou assim, yoga só para as pessoas mais ricas. Tem livros que falam sobre isso. Polêmicas aí, mas tem. São deturpações, porque o yoga surge na floresta. O yoga é uma cultura popular, é para todo mundo. Claro que é super válido a pessoa que trabalha com yoga, é incrível, né? Os professores e professoras, a gente tem que valorizar e tal. E esses professores que têm consciência, eles têm um trabalho bacana e muitas vezes eles fazem aulas gratuitas. Então, vocês podem olhar, às vezes tem uma aula gratuita numa praça, né, uma vez por mês, ou em algum evento e tal, porque a galera da yoga se liga nisso, né, que é uma prática social. Então, é importante, é super justo sobreviver de yoga, é uma profissão que Sim. tem que ser valorizada, né?
E também é legal esses trabalhos sociais que são feitos com aulas gratuitas. Entrando na Desculpa te sua interromper. resposta... Não, que é isso. Pode interromper quando quiser. Que mineiro, sou mineiro também, né? Começa a falar, Não, mas vai. isso Me que você ajuda falou é aí. bem legal. O pessoal aqui em Uberaba, né? Eu não sei se você conhece Uberaba, que está bem no Triângulo, na divisa ali com São Paulo, quase. Tem um grupo de yoga que realmente faz isso que você falou. Tem um final de semana por mês, né? Eles fazem promoção até para ajudar instituições de caridades com alimentos não perecíveis, viu? Foi bem lembrado isso aí, viu, gente? Desculpa a minha falha. Pois é, isso é a essência do yoga. Isso é a essência do yoga. E como, por exemplo, tem um professor que é muito conhecido, mas ele traz questões muito complicadas, que é o The Rose. Muita gente faz a prática do The Rose. E tudo mais. Mas o The Rose, ele fala umas coisas no livro. Primeiro que é caríssimo. Segundo que ele coloca isso, né? Que yoga é para pessoa que tem dinheiro. E a yoga dele é a única que vale. O símbolo do Om dele é o único que vale. Então, assim, eu acho que isso deturpa bastante. É o contrário do que esse grupo aí que você falou. Né? Esse grupo, na minha humilde visão, eles estão assim, né, na essência do yoga, nesse sentido. E sobre o pranayama, exatamente, né? O que acontece? O yoga, a meditação nos ensinam da importância de viver o presente, sabe, Núbia? O sistema capitalista, esse modo de, né, time is money, né, o tempo é dinheiro, essa correria que às vezes a gente vai entrando, muitas vezes a gente ou está no passado, né, remoendo o passado, aquela coisa, ou a gente está muito ansioso com o futuro. Né, ansiedade, conta que eu tenho que pagar, não sei o quê. E o presente passa, porque a nossa mente não fixa de tantas coisas que vão aparecendo ali. Então, Buda, por exemplo, o que ele falava? Quanto mais consciente estivermos na nossa respiração, mais a gente consegue viver o presente, mais nós vamos conseguir ver o desabrochar de uma flor, né, sentir ali o nascer do sol, fazer uma caminhada cotidiana que a gente faz, mas presente, porque no cotidiano a gente percebe muitas coisas novas, diferente. A cada dia acontece algo diferente. Então a respiração nesse sentido ela é fundamental. Andar consciente na nossa respiração, né? Sentir de fato, porque às vezes a gente vai fazendo no automático, porque o corpo respira, o corpo não para de respirar. Agora, o estar consciente é muito legal, e o pranayama é isso, é ajudar a ter essa consciência no presente e na respiração. E existem técnicas também que auxiliam nisso e auxiliam, inclusive, na prevenção de várias doenças respiratórias, né, como asma, enfim, qualquer tipo de doença que possa vir, se a gente tem uma boa respiração, né, ativa ali, ora respira de um lado, ora respira do outro, e trabalha o diafragma, a gente esquece do diafragma, né? Às vezes a gente respira só com essa parte aqui. O sistema respiratório ele é complexo, ele não só o pulmão faz parte, começa ali da barriga com o diafragma. E como às vezes a gente tem uma cultura, às vezes, do susto, né? Quando a gente leva um susto, a gente faz só aqui, ó. E no dia a dia, muitas vezes, a gente está usando só essa parte de cima aqui do sistema respiratório. E as outras partes estão ali negligenciadas. Então, quando a gente começa a fazer esse pranayama, a gente começa a respirar lá de baixo, e aí a gente começa a tirar aquele ar do pulmão que está velho, e muda, e abre o peito. Isso é incrível. Parece bobo, parece simples, mas é revolucionário. Estão perguntando aqui no chat, né, o significado da palavra yoga em sânscrito. Tá, aparece o nome de quem perguntou, Núbia? Quem perguntou? Não, yoga versus ego. É complicado, né? É a Thaís Joel. Ah, tá. Não, desculpa. É outra pergunta. É yoga versus ego. É complicado, né? É a Thaís, do canal Alma de Coruja.
Thaís. Ei, Thaís, prazer aí, satisfação. A pergunta é yoga versus ego? Isso. É isso? É. Tá. Muito complexo, de fato, mas tem tudo a ver com yoga essa questão. No Hare Krishna, trabalha-se, inclusive, tem bem a ver com a psicologia, trabalha essa questão digamos assim, de um ego que traz uma relação com a nossa essência, com o nosso coração, e um falso ego. O que é o falso ego? Quando a gente quando pensamos que somos os controladores, os dominadores do planeta. Eu sou isso é meu, isso aqui é a minha propriedade, eu sou tal, e meu, e meu, e meu. Esse seria o falso ego, uma falsa identificação corpórea, e o falso ego, ele tem uma tendência de controle e dominação do outro. Então, e esse outro não só relacionado a seres humanos, não. Dominação da natureza, né? Não é à toa que a gente vê o ser humano destruindo a natureza, né? A pauta ecológica é fundamental, porque o ser humano está destruindo a natureza, de acordo com o yoga, porque ele vive nessa perspectiva do falso ego. Ele quer destruir o outro, ele quer dominar o outro. Com a prática do yoga, a ideia é que a gente, não só do yoga, tem várias práticas de espiritualidade que fazem isso. Como a gente está falando de yoga, eu vou falar sobre o yoga, né? Com a prática do yoga, a ideia é que a gente vá saindo desse falso ego e entrando num ego que seria a nossa essência, que é a essência não de dominar o outro, mas de cuidar do outro, de servir o outro, de estar em partilha com o outro, com o planeta, com os animais, né? Por isso que a yoga traz a pegada do vegetarianismo, do veganismo. O veganismo é incrível. Uau! O veganismo é incrível. É a revolução, para mim, o veganismo com o pensamento feminista são os aspectos que vão transformar esse mundo, assim, sabe? Bom, não sei se eu respondi. Respondeu, obrigada. A gente está com 103 pessoas agora. 269. Gratidão. Quem está aí assistindo. Quanto? 269. 269 mensagens. E estão perguntando, para quem ainda é muito agitado, né, Andréia? Valeu, Andréia. Como começar o yoga? Tá, Andréia, gratidão aí, tá, querida, pela pergunta. Ai, a Andréia é vegana, viu? Deve estar te adorando. Viva o veganismo aí, ó. Eu tenho uma grande amiga, Andréia, que é a Ana Vegana. O canal dela no YouTube é incrível. Ana Vegana, Amor à Cozinha, assim, receitas incríveis inclusive, muitas preparações mineiras veganas, né? A feijoada vegana, nosso feijão tropeiro vegano, meu Deus. Vou na casa da Aninha. Sobre o começar, né? Eu acho que essas deturpações que fazem com o yoga, às vezes do power yoga, e de trazer o yoga muito para a questão da academia, de ginástica e tudo, às vezes a gente fica pensando, esse negócio não é para mim, não, é muito difícil e tal. Mas a prática do yoga, ela é, primeiro, como a Bell Hooks fala, né, no incrível livro dela, assim, que o feminismo é para todo mundo. Acho a Bell Hooks é maravilhosa. O yoga é para todo mundo. O yoga é para todo mundo. Não tem distinção, preconceito e tal. E a prática é no dia a dia mesmo. Só de você tentar trazer essa consciência para a respiração, isso já é yoga, né? Por exemplo, às vezes a gente vai comer e a gente come muito rápido, né? E às vezes você observa, às vezes a gente está segurando a colher, a revolução da colher, né? Sem garfo e faca. A gente está segurando a colher e a gente está segurando tenso. Às vezes a gente está escrevendo algo ali e a gente está segurando o lápis de maneira tensa, né? Ou num livro ali. Então, só de tentar tomar consciência nisso e relaxar, sentir aquele alimento,
e tal, sem estar vendo televisão, sem estar com o celular, né? O celular hoje em dia é terrível. Isso é yoga. Eu acho que começa assim no dia a dia mesmo, nessas questões. Eu vou me alimentar, eu vou vivenciar aquele alimento, né? Eu vou estar presente no que eu estou fazendo ali na minha alimentação, na minha leitura, na minha caminhada e tal. Yoga. E claro, aí, né? Se quiser ir para a rata, vou fazer uns alongamentos. Aí tem aqueles alongamentos mais simples que a gente começa, né? As posturas mais simples. É sempre importante, se for para a prática da Hatha Yoga ou Ashtanga Yoga, são práticas que trazem a movimentação. A gente não forçar. Às vezes a gente vê uma postura ali, né? Eu quero fazer essa postura. E força pode acabar machucando, né, Nube? Então, é começar assim de leve, sentir o corpo. O nosso corpo fala, né? Então, a gente está fazendo ali um alongamento, uma postura, o corpo vai dizer, opa, peraí, vamos com calma, escuta o corpo, e vai indo bem aos poucos, porque, de fato, não é só a sua mente assim que é agitada, ou todos nós somos ansiosos e ansiosas, né? Eu acho que o cotidiano, o dia a dia corrido leva a gente a isso. Mas não é o nosso estado natural, digamos assim. A gente pode transformar isso, né? Muitas coisas que a gente vive são construções culturais. Se são construções, a gente pode transformar, a gente pode desconstruir. Acho que é isso. Núbia, respondeu? Não sei. Perfeitamente. Fran, seja bem-vinda. No final, eu vou pedir ele para ensinar uma técnica para a gente, para que esse plantão ferrado que a gente passa lá no hospital. Obrigada por assistir. Pessoal, não deixa de dar uma olhadinha também, se inscrever no canal Alma de Coruja, que está presente. Nádia de la Cruz Terapias também. Tem muita coisa boa lá nos dois canais, viu, pessoal? Dá uma passadinha lá, se inscreve, dá uma força para a gente que está iniciando aí. E você também, espero que você tenha um canal logo, viu, para estar passando isso para a gente, Otávio. Pois é, você me empolgou com esse trem de YouTube, viu? Eu penso nisso sim. Eu estou mais com o Instagram, né, que é Prema Tavinho Yoga, que a gente se conheceu, né, pelo Instagram. Mas o canal do YouTube eu acho fantástico, assim, são ferramentas que a gente pode usar de maneira super bacana, né? E eu andei dando uma bisbilhotada, né, no yoga, que não é minha praia, mas estou muito interessada. Yoga Nidra eu gosto, viu? Não sei se eu falei corretamente. De vez em quando eu participava. As suas pronúncias são excelentes. Estava ótimo. Gente, que coisa excelente para relaxar, viu? Divinamente, principalmente guiada. Concordo. O yoga... A questão do sono, né? Uma yoga específica para o relaxamento e tal, é incrível. O yoga traz muito os chakras também, né? Qual a harmonia dos dois? Eu não sei se eu posso chamar assim, porque parece que o yoga ajuda a harmonizar o equilíbrio dos chakras. Não, exatamente, é isso mesmo, né? Os chakras são pontos de energia. A cultura oriental é muito rica, né? Sim. Assim, enquanto o Ocidente ele avançou muito na questão tecnológica, a cultura oriental, os povos originários, né? As tradições africanas, elas aprofundaram muito no autoconhecimento, né? Nesse aspecto do eu, do ser, né? O Ocidente foi muito para o ter. Essas culturas ancestrais foram muito para o ser. E isso é incrível. E então os chakras são pontos de energia, né, que todos nós temos. Então são 7 chakras principais, e cada chakra ele tem uma função. Então o chakra da garganta, por exemplo, ele está relacionado, né, à nossa comunicação, ao nosso diálogo e tudo mais. Então um chakra da garganta desarmonizado, ele tende a que tenhamos uma comunicação violenta, uma comunicação mais agressiva,
né? Um chakra da garganta mais equilibrado, ele nos ajuda a uma comunicação não violenta, que é inclusive um livro incrível, viu, Núbia? Não sei se alguém já leu, que é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Muito bom, muito bom. Não conheço. Impressionante, impressionante. Vale. E então, né, o chakra do coração e o próprio chakra ali do umbigo, a questão das emoções, né, e tal. Esses chakras desequilibrados, a tendência é que as emoções fiquem ali muito bagunçadas e tudo, e esses chakras equilibrados, a gente já consegue ter esse diálogo, né, com as nossas emoções, que a ideia do yoga, né, não é negar algo, né? A raiva, ela existe e tudo mais. Não adianta a gente negar isso, mas trabalharmos para que a raiva não tome conta da gente a ponto de nos adoecer, né? Eu acho que um filme que mostra muito bem essa questão das emoções, que é inclusive um desenho, é aquele Divertidamente. É muito legal, assim, mostra como que as emoções funcionam. Por isso que a educação emocional é fantástica, né? A educação emocional é também um equilíbrio dos chakras no sentido. É verdade. E o Vishuddha, né, parece que, como os antigos eram sábios, os hindus, né, que é o de purificação, né, a glândula da tireoide, né, na ciência é isso. Sim, exatamente. Os chakras, eles estão totalmente ligados às glândulas. Você colocou muito bem, né? Então, a glândula timo, o timo é incrível, porque quando a gente nasce, né, ela tá assim bem maior, porque ela tem esse aspecto da imunidade, tudo. E depois que a gente vai crescendo, ela diminui, mas ela é fundamental, porque é a glândula do amor próprio. E está aqui no centro, né, do peito aqui. Então, posturas que abrem o peito, como a postura da serpente, que é uma que você deita, inspira e abre aqui, ó. Glândula timo total, né? Chakra aqui, né, do coração. E aí, voltando para a questão da respiração, que eu não falei, que eu coloquei que às vezes a gente vive assustado e respira só por aqui, né? Reparem um bebê respirando. O bebezinho só respira, começa pela barriguinha. A barriguinha dele não para de mexer. É verdade. Respiração natural. Depois a gente vai perdendo isso. A gente começa a usar só aqui, né, do peito para cima e a outra parte do sistema respiratório fica para lá. Parece que atrofia, né? Pois é. Outra perguntinha aqui. Estão perguntando quem é Yogananda. Mostra, você tá com um livro fácil aí? Eu tô. Esse aqui, gente, ó. Yogananda, autobiografia de um yogi. Excelente. Esse livro é incrível, acho que vale muito a pena ler. Eu não conheço muito sobre o Yogananda, tá? Mas quem tiver interesse, de fato, esse é um ótimo livro para começar, né? Porque ele conta da história dele e tal. E o Yogananda é uma referência. É uma pessoa séria, né? Que de fato trilhou o caminho do yoga e tudo. Então, vale muito a pena. Não comece pelo terror, não. Podem ir para o Yogananda. E pelo que eu estou lendo, ainda não terminei tudo, o Yogananda, ele foi quem trouxe o yoga, né? O Kriya Yoga. Eu acho que é assim mesmo que fala. Isso. O Kriya Yoga para o Ocidente, os ensinamentos. Pioneiríssimo. Tem poucas pessoas que conviveram com ele, né, para criar esse... Como é que eu digo? Essa filosofia aqui no Ocidente, digamos assim. Mas é muito bom, gente, vale a pena. Não sei onde que está a venda. Me fala do seu livro, por favor. Obrigado.
Então, eu fiz o meu mestrado, eu sou de Minas, né? Sou de Belo Horizonte, mas no ano de 2012 eu me mudei para Caruaru, em Pernambuco, que eu fui morar, eu me casei, né? E com a minha companheira, que é a Cita, a gente tinha a Belíssimo. ideia, né, de uma vida Prabhupada, né, que foi quem trouxe o movimento Hare Krishna, né, do Oriente para o Ocidente, na mesma época do Yogananda e tudo, né, cada um com uma perspectiva de yoga. Ele sempre falava de vida simples e pensamento elevado. E a gente queria muito, né, morar num espaço mais natural e fomos morar numa ecovila, que é a Ecovila Vrajadama, que fica em Caruaru, em Pernambuco. Fomos para lá e foi uma experiência incrível. E chegando lá, né, eu sou capoeirista, sou da capoeira de Angola, né, salve, salve, Nossa, mestre João. A capoeira de Angola é uma capoeira ancestral, incrível. E aí eu comecei os trabalhos sociais que eu aprendi com o mestre João, né, a gente tinha um ponto de cultura que é incrível, né, tá até hoje, lá no Morro das Pedras, que é uma das maiores comunidades de Belo Horizonte. E, inclusive, desenvolvemos um estúdio lá de cultura popular, que hoje é referência, tem um estúdio profissional lá no Morro das Pedras para gravar CD de mestres e mestras populares que não tem condição. Então, quem tiver interesse, estiver assistindo aí, viu, gente? Se quiser gravar o seu CD, só ir lá no ponto de educação e cultura do Flor do Cascalho e tudo. Aí me mudei para Caruaru, comecei a desenvolver esses projetos sociais lá na zona rural, né, de arte e educação, de capoeira de Angola, yoga, valorização dos saberes do campo, dos saberes campesinos. Fizemos um projeto de extensão lá com a UFPE, né? E aí fui conhecendo os professores, né? Conheci o professor Everaldo, que é um padre da teologia da libertação, uma figura incrível, assim, militante lá de Caruaru. Aí ele falou, Prema, vamos entrar para o mestrado, Prema, e tudo. Aí entrei para o mestrado, né, fui orientado pelo professor Alene Lage, que é uma das referências do pensamento feminista latino-americano. A Alene Lage é uma diva maravilhosa. E aí me orientou, aí concluí minha dissertação, né, chamada Mestras e Mestres da Oralidade, ensinem-nos os saberes ancestrais da Mãe Terra. E aí uma parte da dissertação que fala sobre benzedeiras, parteiras, raizeiros, agricultores e os Hare Krishnas, né, como que esses sujeitos diversos e plurais partilham saberes ali na Serra dos Cavalos. Aí uma parte da dissertação virou esse livro, que é Ecovilas, Yoga e Cultura de Paz. como que faz para as pessoas adquirir ele? Tá, esse livro tem pouco tempo que ele foi lançado, né? Inclusive essa foto é lá na Ecovila, Vrajadama, né? A Ecovila dentro de Buda ali. É uma região de agreste, mas com muita Mata Atlântica, é muito bacana, assim. E aí o livro, eu não o coloquei ainda em livrarias, é mais diretamente comigo mesmo, assim, pelo Instagram, né? Às vezes as pessoas entram em contato pelo Instagram, e tudo, que é o Prema Tavinho Yoga, né? Ou agora na nossa rede aí de amizade, né? Se não conseguirem o contato, podem perguntar aí para ti, né, Núbia? Pode, com E certeza. tudo, que a Núbia tem o meu contato, pode passar o WhatsApp e tudo. Então, eu vou deixar o seu contato no final do vídeo, eu vou deixar na descrição lá. Tem jeito, né? Tem jeito. Aí eu posso pôr o seu número do seu telefone? Pode pôr o telefone, o Instagram, pode sim, Não, claro. beleza. Então, depois a gente põe lá, bem bacana. E eu adoro esse tema vegetariano, né? Assim, parei de comer carne faz algum tempinho. Não foi de livre espontânea vontade, simplesmente o gosto perdeu o sabor na minha boca. Parecia que eu estava engolindo um sapinho, ele inchando, crescendo. Aí eu desisti. Não vou negar que fui carnívora, gente. Mas hoje em dia eu sou vegetariana. Mas assim,
Não quando os outros perguntam, mas você repara quem come carne? Não, eu não consigo vigiar nem meus pensamentos, vou reparar o prato do outro. Então, cada um no seu momento. Isso. Então, assim, se eu tô bem, eu tô feliz e o outro tá feliz com o bifinho dele, a gente se entende, harmonia, paz e luz para todo mundo. E cada um vai chegar ao seu momento que a gente vai desmamando naturalmente dos alimentos dos nossos seres vivos também. Eu acho que você colocou muito bem, Núbia, porque assim, não adianta o radicalismo, né? O radicalismo ele pode existir em qualquer prática. Isso é importante. Então, assim, algo que a gente acredita que é bom, que faz bem para a gente, o principal é isso. Deixa eu vivenciar isso aqui. Né? Eu quero viver isso. E muitas vezes o próprio exemplo ele vale muito mais do que uma pregação ali. Você tem que praticar yoga, ou você tem que se tornar vegetariano. Eu acho que não é muito por aí. Eu acho que, né, o nosso exemplo e a informação, né, igual, por exemplo, você está gravando uma live, você está falando sobre vegetarianismo. As pessoas podem chegar e falar, peraí, o que é esse trem de vegetarianismo? Tudo mais. Tem um documentário que chama Carne é Fraca. Você pode assistir esse documentário, você vai ter mais informações. Né? Às vezes você acha interessante, pode ser. Né? Tem um documentário que chama Terráqueos. Tem um videozinho que chama Revolução da Colher, que é um desenho. Tudo. Né? Oi? Opa, a Revolução da Colher é comigo mesmo. Sou boa de garfo. Exatamente. Então, aí a pessoa ela vai por ela mesma, né? E aí tem o canal da Ana Vegana, vamos aprender a fazer uma receita e tudo. Eu acho que é isso, a gente tem que respeitar as pessoas, o tempo de cada um, né? E tal. E a gente faz a nossa parte no sentido do exemplo do que a gente acredita que é bacana, né? E compartilhando informações, né? A partilha de informações ela é incrível, assim, igual quando lá na UFPE, a UFPE fica ao lado do Centro de Formação Paulo Freire, do assentamento de Normandia, do MST. Eu tive a honra de fazer o mestrado com a Rubineuza, que é uma das referências do MST, assim, na área da educação, ela é incrível. E nós fomos, né, várias vezes lá em Normandia, e é incrível como o MST ensina para a gente sobre o alimento orgânico, né, os agricultores e agricultoras lá plantando e aquela coisa maravilhoso, né? As pessoas julgam muito às vezes porque não conhecem, né? Tem uma tentativa muito grande de marginalizar assim movimentos sociais. Quando se conhece de fato, é muito bacana. E nesse ponto de alimento orgânico, é incrível. Aí fui lá e falei, nossa, é isso aí, é alimento orgânico, que legal. Fui, vi, achei bacana, né? E comecei a tentar buscar mais produtos orgânicos, assim. Isso é bom para a saúde, excelente. E a Thaís falou aqui que ela curou do... Peraí, deixa eu voltar aqui. Da tireoide dela, né? Com meditação e técnicas de respiração, né? Parou até de tomar as medicações. É aquilo que você estava falando antes sobre a respiração. E você me falou também do... Como é que as pessoas fazem para entrar no movimento Hare Krishna, né? Que hoje em dia, assim, tem muito cultura, mas assim, é super superficial, né? A gente fala, é bonitinho, mas como que faz para a pessoa se aprofundar? Tá. Assim, é bem bacana, existem vários templos, centros culturais, né, ecovilas e tudo, que é só chegar, como dizem, né? Todo domingo, por exemplo, em algum espaço Hare Krishna, tem um festival gratuito, que é um festival com palestras da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o principal livro de yoga da história da humanidade, tem 5.000 anos e é incrível, muito atual
para quem é vegetariano e vegano, por exemplo, o Bhagavad Gita fala de vegetarianismo há 5.000 anos atrás. Impressionante, assim. E ele descreve, né, todas as práticas do yoga, como que surgiu o yoga e tudo mais. É lindo, um livro lindo. É o livro que tem na música do Raul Seixas, por exemplo, que a gente chama de Gita, né, que é Gita. Ele fala, às vezes você me... Então, aquela canção é o 10º capítulo do livro Bhagavad Gita. Então, assim, os festivais são abertos, são gratuitos. No final, Onúbia, tem um jantar, um almoço vegetariano, que a gente chama de prachada, que é compaixão, né? É um alimento como compaixão. Então, serve-se a prachada, um alimento para todo mundo compartilhar, assim, tudo gratuito. Hare Krishna é muito lindo, assim. Claro, tem vários aspectos complicados e tudo, mas é muito bonito. Que está melhorando bastante, o movimento está avançando bastante, muitas pautas importantes. E existem cursos online, que se a pessoa quiser se aprofundar, né, na Bhagavad Gita e tal. Em Campina Grande tem um instituto, que é o Instituto Jaladuta, que se a pessoa quiser fazer uma imersão, ficar 8 meses lá estudando, vem pessoas do mundo todo, né, da América Latina, ficam 8 meses lá estudando, meditando e aprendendo a cozinhar várias coisas da culinária vegetariana. É uma experiência linda, assim. Então tem várias perspectivas, né? E você cozinha? Eu gosto de cozinhar. Não cozinho assim tão bem. Tem Hare Krishnas que são impressionantes, assim, você fica de cara mesmo. Mas eu gosto de fazer meu pão de queijo sem ovo, o meu pudim sorvete vegano, Não, sem mineiro ovo e tudo pão de mais. queijo sem ovo. Exatamente. Assim, quando a gente vira vegetariano, é importante aprender a cozinhar pelo menos um pouco. Né? Porque, assim, você tira o ovo, tudo leva ovo. Um bolo tem ovo, pão de queijo tem ovo e tudo mais. Inclusive, dá para fazer o pão de queijo vegano também, que é incrível, sem queijo. O pão de queijo sem queijo. A Andréia faz, viu? E fica gostoso. Exatamente. Então, assim, é importante a gente encontra muitas opções. Hoje está crescendo bastante. Né? Hoje a gente vai num local, você tem uma opção vegetariana, no passado era mais difícil, né? E tal. Mas mesmo assim é bacana você saber fazer, porque às vezes você quer comer uma preparação, né? Não tem, aí você pega ali, não tem ovo, eu vou jogar a batata, ou um iogurte e tudo mais, substitui. O bolo sem ovo. A pessoa pergunta, mas ô prima, como é que faz o bolo sem ovo? Eu falo assim, só não pôr o ovo. É só não pôr o ovo. O bolo só não colocar. Coloca o restante e não põe o ovo. Mesma coisa. É verdade. E a gente vai se adaptando ao sabor. A primeira mordida é estranha, a segunda já fica assim, dá para comer. A terceira já tá gostoso. Sim. Não, e se for um bolo da Ana vegano, por exemplo, na primeira mordida você fala, meu Deus do céu, nunca mais preciso do ovo. Isso é bom. Nossa, tem um pessoal que arrasa, assim. Eu vi que você também é ecologista, né? Você também formou em ecologia? Quantas graduações você tem? Eu tenho 2, na verdade, uma em turismo e uma em pedagogia, né? Uhum. A ecologia é uma militância. Assim, tá. Gostaria, né? E eu pesquiso sobre, né? Eu já escrevi alguns artigos sobre educação ambiental, né? No meu mestrado eu discuto ecologia, né? Na tese nem tanto, porque na tese eu estou falando sobre o saber das mulheres, né? Das Vaishnavis, são as mulheres que praticam yoga dentro do movimento Hare Krishna. Mas então é uma pauta que eu acho que como eu falei, para mim, veganismo, pensamento feminista e ecologia são os aspectos que vão transformar esse mundo, né? Que é um mundo que está com muita opressão, muita violência,
e precisa de transformação. A gente precisa de transformações, senão o planeta não suporta, né? A gente não suporta essa cultura de ódio, não dá. Então, essa é uma militância, né? Eu morei numa ecovila e tudo. Gostaria de ter muito mais ainda como militância no meu dia a dia, né? De buscar produtos mais específicos nessa linha e tal. Eu, atualmente, eu busco só... Estou tentando em alguns produtos, eu olho lá se tem um selozinho vegano, né? Hoje você tem o shampoo vegano, o creme vegano, então tem várias, são coisas que eu acho assim, que a ecologia está no dia a dia, né? A tinta vegana. Uai, a gente vai ficar comprando coisa de uma sadia, por exemplo, que está matando um tanto fazendo um tanto de tortura com o animal, não. Vamos buscar, né, empresas que de fato estão assumindo a militância, não aquelas que fazem só para o lucro, né? Porque o sistema capitalista ele é terrível, ele se apropria de bandeiras importantes para o lucro, né? Tem um lado importante que é uma forma do próprio veganismo estar conseguindo entrar no sistema ali e modificar de alguma maneira. Mas é importante a gente ficar atento como que o sistema ele coopta algumas bandeiras, né, em prol do lucro desenfreado e tudo mais. E aí depois está lá na África com trabalho escravo, né? É verdade. Você tem bichinho de estimação, Prema? Oi, oi? Você tem bichinho de estimação? Núbia travou para mim, desculpa. Você tem bichinho de estimação? A gente tem... Tá, tínhamos, porque meu filho que ficou super triste. Meu filho tem 6 anos, né? O Sankirtan. Sankirtan Aweri. Quando não fala Aweri, ele fica bravo. Que Aweri é o nome... na carteira de identidade mesmo. É o nome indígena dele, Pataxó. Foi um amigo meu, Merong, que o batizou, né? Então o nome dele é Sankirtan Aweri, que é gratidão em Pataxó. Então nós tínhamos um gatinho, né? Só que sumiu. Nossa. Ele ficou super triste, né? Vamos ter que conseguir. A gente tinha adotado, né? O gatinho dele e tudo, só que aí o gatinho sumiu e agora vamos ter que conseguir outro para ele, né? Que ele adora. Eu tenho 2 grandão, um fila e um fila-lata. São lindos. Enormes. Você mora em casa? Moro em casa. Acho que não me adaptaria em apartamento, não. Eu gosto de espaço. Eu estou em apartamento, também estou doido. Morei 8 anos na Ecovila, agora estou num apartamento. Custando a adaptar. Nossa, te entendo. Você mora hoje em Recife? Eu atualmente estou morando em João Pessoa. Paraíba? Né, que o doutorado na Paraíba, o doutorado que eu faço é na Universidade Federal da Paraíba. Aí nos mudamos para lá, né? Eu, a Cita e o Sam, aí estamos lá e em breve acho que volto para Caruaru, viu, Núbia? Porque só uma pergunta, tá travando para você, Núbia? De vez em quando trava um pouquinho. Tá, porque para mim travou um pouco, a internet hoje aqui tá um pouco instável, mas se travar você me fala, tá? Pode deixar. Tá. Aí estou morando na Paraíba, concluindo o doutorado, mas eu passei num concurso para professor da UFPE em Caruaru, né? Então acredito que em breve me chamem, né? Assim espero. Aí vou voltar para Caruaru. Não, vai dar certo, com certeza. Thaís, beijo, Nádia, Raíssa. Thaís, concordo com o seu comentário aí sobre o sagrado feminino. E detalhe, Otávio, quando, digamos assim, você falou que desde a infância foi tendo esse lado mais naturalista e tudo mais.
E foi difícil para você se inserir na sociedade? Digamos assim, que tem hora que a gente lida com pensamentos muito diversos, né? E não podemos sair assim, brigando com todo mundo que discorda dos nossos pensamentos. Tem que ter um equilíbrio. E parece que você é bem assim, tranquilo, equilibrado. Faz parte, né? Você está encadernado, como é que não passa raiva? Encadernar. Essa questão ela é muito conversada hoje no movimento Hare Krishna, porque no início do movimento, os primeiros, né, integrantes, homens e mulheres e tal, entravam muito de cabeça, sabe, Núbia? E iam, né, abandonavam a faculdade, iam morar nos templos e tudo mais, né, e ficavam como monges e monjas e tudo. Só que depois de um tempo, saíram, né, do templo. Depois, sei lá, 5, 10 anos e tudo. E era um baque, né? E agora? O que eu vou fazer, né? E aí eu não sei, teve filho, teve filha e tudo. Então, eu acho que o equilíbrio é muito importante, né? E eu sempre tentei mais ou menos isso. Eu gostava muito, né? Sempre gostei da ecologia, da meditação, mas fui também, ao mesmo tempo, buscando estudar e tal, e relacionar os meus estudos com as coisas que eu gosto, né? Então foi muito legal que a minha monografia foi relacionada à Ecovila, o meu mestrado foi relacionado à pauta ecológica, aos saberes populares, né? A minha tese é relacionada a essa questão das mulheres, na yoga. Então, acho que é muito ruim quando a gente tenta se inserir na sociedade só por obrigação, porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar a conta. Lógico que às vezes você tem que fazer essa correria, porque o mundo é uma correria, né? E tal. Mas quando a gente consegue equilibrar o que a gente gosta, né? Algo que a gente acha bacana e tal, com essa inserção, né, no mundo material, digamos assim, eu acho que é legal. E quem sabe um dia no futuro não consigamos ter um modo de vida com mais justiça social, né, Núbia? Sim. Eu acho que no futuro teremos um mundo um pouco diferente, assim, né? Uma outra forma, um outro modo de vida. Eu acho que os povos originários estão nos mostrando. Os povos indígenas são muito sábios, né? São incríveis e nos mostram, né, o bem viver, né? Los abuelos e las abuelas, né? El bien viver, vivir bien. Os povos indígenas andinos, brasileiros, trazem assim, uma perspectiva muito legal de se pensar em um outro modo de se viver, né? Uma percepção outra, saberes outros e tal. Marli, beijo para você, viu? Otavinho, Beijo. eu vi você lá no. Nossa, já tô íntima, né? Já tô chamando de Tavinho. Perdão, esposa dele, foi sem querer. Não, maravilha, é isso mesmo. A gente tem que trocar afetos mesmo. Obrigado. Estamos com 288 pessoas assistindo. Pessoal, gratidão. E eu vi você comentando no Instagram que você estava há poucos dias no Acre, né? Falando que o Acre é a terra da ayahuasca. Quer falar um pouquinho sobre isso, por favor? Posso sim. Bom, digamos assim, não é o meu lugar de fala, né? Então, a todos os mestres e mestras aí da ayahuasca, peço perdão se eu falar alguma besteira. Mas o pouco que eu sei, né? Eu admiro muito, acho a ayahuasca incrível, né? Os mestres, mestre Irineu, mestre Gabriel e tudo. É uma medicina de cura, né? Uma prática de cura, uma prática de autoconhecimento.
como o mestre Gabriel falava, e o próprio Alok, né, DJ Alok, que traz a bandeira dos povos originários e tal, é aquela questão, a ayahuasca é para todo mundo, algo mais ou menos assim, mas nem todos são para ayahuasca. Então tem que ser algo com muito respeito, né? A pessoa tem que ir, se for numa cerimônia bem conduzida, né? Por pessoas sérias e tal. E a ayahuasca é um chá, né? É um chá ancestral e tudo, que trabalha um processo de cura interna, né? De cura de vários traumas e tudo mais. Tem vários estudos bacanas, inclusive da USP, né? Que falam sobre a prática da ayahuasca e tudo mais. E o Acre é incrível, né? Amazônia. Infelizmente, o agronegócio está muito forte lá, entrando, viu, Núbio? Aquele agronegócio destrutivo, né? Uhum. Então, fica um alerta e tal. E sobre os povos originários, né? Inclusive, esse artesanato aqui é de uma irmã lá do Acre, né? Dos povos Bonito. Runicuim. É lindo. Nossa, a gente ficou super amigo e o filho dela chama Hari, que na cultura indígena, né, Hari, e na cultura Hare Krishna, é Krishna, né, Hari. Falei, nossa, que incrível. E tem a própria questão do rapé também. O rapé indígena é incrível, incrível. São medicinas populares, ancestrais, que, por exemplo, a gente gasta dinheiro com antibiótico, às vezes, quando a gente está com sinusite, né? Se a gente aprende a fazer uma limpeza com soro fisiológico, com aquele bulizinho do yoga, né, que faz a limpeza, e usa o rapé indígena, por exemplo... Com a lota, né? Isso. Com a lota. Você nunca mais tem sinusite. Você tem, né? Você nunca mais tem sinusite. Agora a indústria farmacêutica vai deixar? Isso aí é difícil. O rapé é muito legal também, muito legal. Aí, ó, a lota aí. Isso. Excelente. Lota e rapé para respiração. De que é feito o rapé, Tavinho? Tem vários tipos de rapé, né, Núbia? Mas a base dele, assim, se eu não me engano, né? Lembrem, viu, gente? Eu sou da yoga, eu valorizo muito a cultura, né? Mas é o tabaco moi, que é um tabaco orgânico, certo? O paricá, que é uma árvore sagrada, né? E aí tem alguns rapés que levam jurema, por exemplo, né? E aí dou um salve a todos os juremeiros e juremeiras de Alhandra. Alhandra, na Paraíba, é a terra da jurema, viu, Núbia? Inclusive, eu represento o movimento Hare Krishna no Fórum Interreligioso da Paraíba, né? Que tem pessoas do Candomblé, da Umbanda, da Jurema, de várias religiões e práticas de espiritualidade, né? Da Wicca, que é o Saulo, que é o presidente, várias, assim. E a gente faz uma perspectiva de cultura de paz, né? Nós entregamos uma carta para o presidente da Câmara, lá dos deputados, esses dias, de combate, né? À intolerância, à violência religiosa e tudo mais. Foi bem bacana, excelente, né? Não, várias coisas assim difíceis em Alhandra, muitos juremeiros e juremeiras sendo ameaçados, sabe, pela intolerância religiosa. Então, acho que a pauta da cultura de paz é uma pauta do yoga, né? Muito é uma pauta do triste yoga isso importante. aí que você está trazendo. Oi? Muito triste essa intolerância aí que você está trazendo, que está acontecendo. Muito triste, né? Muito triste. Então, assim, a gente precisa transformar, né? E, enfim, desculpa se o canal não entra nessas questões, mas o presidente espalha essa cultura de ódio, né? O Bolsonaro espalha essa cultura de ódio, é complicado, né?
assim, enfim, tem hora que a gente tem que falar, né? Ô, Tavinho, e voltando lá na ayahuasca, eu tenho alguns pacientes que me perguntam, né, sobre a ayahuasca. Aí eu viro para eles e falo assim: olha, eu não conheço, só que muitas vezes virou modinha. Você não vai no local lá com as pessoas que têm a essência da ayahuasca para poder fazer aquilo. Então, assim, aqui na nossa região, tem alguns lugares que tem, eu não conheço. Aí eu pergunto para a pessoa, foi aquilo que você falou, a ayahuasca está para todo mundo, mas não é todo mundo que está para a ayahuasca. Eu pergunto para a pessoa, tem a parte espiritual e tem a parte física mesmo, que pode, digamos assim, alucinógena para a pessoa. Não sei se estou correta, porque não é a minha área também. Mas muitas pessoas, assim, não estão preparadas para o que vão ver ou para o que vão sentir. Então, tem que, assim, como você mesmo orientou, vão com pessoas sérias, cuidado, ver se é isso mesmo que você está preparado. Às vezes você quer resolver um problema de depressão, você vai piorar ele mais ainda com a sua procura. Eu concordo contigo, Nubia. Eu acho que é por aí. Tudo o que... Deixa eu só pôr o carregador aqui, que ele acusou bateria. Tudo o que costumam, assim, transformar em modinha, pode ser complicado, né? Eu acho que as práticas ancestrais, ela, igual na capoeira de Angola, a gente tem que saber chegar e saber sair, né? Existem os mestres, existem as mestras, né? Eu não vou chegar ali e vou, agora eu vou pegar e vou levar para minha casa e tudo mais. Eu acho que tem uma ancestralidade que a gente tem que entrar em contato com os mestres e mestras para aprender, né? Para aprender a lição, para fazer um ritual ali bacana e tudo. E aí as pessoas mais experientes vão ajudando, né? Orientando e tal. Eu sei que tem, inclusive, a questão da microdose da ayahuasca, que parece que tem vários estudos que essa microdose, um pouquinho só, é incrível. Tem vários benefícios assim para a saúde. Mas para isso é necessário essa orientação, né? Esse respeito de saber onde que eu estou chegando, né? Deixa eu escutar aqui, deixa eu chegar, o que, que é isso? Você que já tem mais experiência, me explica aí. E aí, você acha que é o momento de eu ir, não é? E tal. Né? Porque a gente não pode ir para um local também só porque outras pessoas estão indo, né? Com certeza. Nós somos seres singulares, somos seres diferentes, né? Somos seres... Cada um tem a sua singularidade, né? Cada um tem a sua missão, o seu caminho e tudo, né? Identidade e diferença. Tem uma frase do professor Boaventura de Souza Santos. Boaventura é maravilhoso. Sobre essa questão de identidade e diferença, que entra até na questão que eu estava falando da cultura de paz, que ele fala assim no livro Pela Mão de Alice. Todos nós temos direito à igualdade, né? À identidade, à igualdade. Toda vez que a diferença nos inferioriza, né? E todos nós temos direito à diferença toda vez que a igualdade nos descaracteriza, né? Então, nós somos diferentes e a gente tem direito, nós temos direito a sermos pessoas singulares e diferentes. Não tem que ser todo mundo igual, né? Mas a gente também tem direito à igualdade quando acontece um preconceito porque eu sou diferente. Por que eu vou sofrer preconceito porque eu sou diferente? Não tem isso, né? Então, acho que essa frase do Boaventura é um mantra. Com certeza.
Bom, já passamos de 1 hora. Eu gostaria, se mais para frente fosse possível, a gente marcar também para falar sobre, como você citou, candomblé, umbanda, para a gente falar sobre esses temas. Você tem religião? Eu sei que religião é coisa terrena, né? De minha parte, será um prazer. Claro que, se for especificamente sobre isso, posso te indicar pessoas que vão falar muito melhor do que eu, né, especificamente sobre isso. O que eu sei é o que eu aprendi na capoeira de Angola, né, e conversando com as pessoas no fórum interreligioso e tal, a gente vai aprendendo. Sobre a questão da religião, eu penso assim, a palavra religião significa religare, né? Que é essa reconexão, que é o mesmo significado da palavra yoga, que significa união. Sim. Né? Yoga é isso, é a união da alma individual com a alma suprema, né? Com a divindade e tudo, que é uma divindade que é diversa, que tem infinitos nomes, né? Que pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Por exemplo, na cultura Hare Krishna, é Krishna e Radharani. A divindade é Krishna e Radha, né? Então, assim, eu pratico yoga e eu sou muito grato a todas as práticas de espiritualidade que eu já vivenciei e vivencio, né? Então, o Padre Everaldo, por exemplo, que foi um dos meus orientadores no mestrado, né, onde começou tudo, ele me ensinou a essência ali da teologia da libertação, que eu fiquei encantado. Falei, que bacana, né? O cristianismo é muito legal. E gosto demais da cultura dos povos originários, né? E ao mesmo tempo sou Hare Krishna. Então, eu acho que a religião, ela, pelo menos para mim, é uma questão de interculturalidade, sabe? É o amor, né? As práticas que trazem o amor para a gente, elas são muito bem-vindas, porque a gente precisa de mais amor nesse mundo. Com certeza. Alguns pacientes meus perguntam para mim assim, você tem religião? Eu falo, não, eu gosto de todo mundo, indiferente do que ele acredita, o Deus é um só, pode ser católico, evangélico, candomblé, espírita, umbanda, hindu. Eu gosto muito da cultura oriental, viu? Inclusive tem o professor Bacana, Wagner Núbia. Borges, não sei se você já assistiu os vídeos dele. Não. Excelente, viu? Ele acordou, se eu não me engano, com uns 35 anos, já falando sânscrito. Lembrou. Bem interessante, viu? Lembrou, Uau! De vida passada, que ele foi um yogi, parece, se não me engano. Ele não gosta de falar nesse tema, não. Mas ele tem bastante curso sobre projeção astral. Tem o Saulo Calderon, lá de Recife. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Depois você dá uma olhadinha. São pessoas bem legais também. Assim, o Saulo, eu acho ele super bacana. Ele é bem descolado. Ele foi o autor daquela música Na Minha Juventude. Samba Juliana não quer sambar. Eu acho que é isso. Eu não lembro direito, não. Que bacana. A conversa é sempre bom, que a gente vai aprendendo, né? Recebendo indicações. Obrigada aí pela. Não, eu que agradeço a sua também, viu? Muito bom. Você quer fazer algumas considerações finais sobre o yoga? Fala de novo sobre o seu livro, o contato, por favor, que eu vou deixar por escrito, mas só para relembrar. Tá bom, Núbia. É o Instagram, né? É Prema Tavinho Yoga. O livro, né? Falei, Ecovilas, Yoga e Cultura de Paz e tal, se alguém tiver interesse sobre esse tema. E, Núbia, só te agradecer. Você tem uma energia que é muito linda.
a primeira vez que a gente está se falando, né? É Assim, verdade. e espero poder um dia te dar um abraço, sentir um abraço pelo seu coração aqui e tal, porque a amorosidade, ela supera distâncias, né? Então, te agradeço a oportunidade, peço desculpas por qualquer coisa, né? Sou Nada um desculpar. iniciante nas práticas e tudo mais, mas o que eu falei de coração. Desejo que você continue com esse seu afeto, com esse seu acolhimento que a gente sente. E parabéns por estar com um canal tão importante, trazendo essas coisas tão fundamentais no dia a dia. E é isso, né? Viva a ecologia, viva o yoga, a cultura de paz, né? Que a gente possa. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos estar Não, junto, vamos nos ajudar mutuamente, cuidarmos uns dos outros, porque isso é a essência do yoga é essa. A essência do yoga é essa, né? O cuidado, é a partilha da vida, né? E tudo mais. E aí a gente faz respirando e tudo. vou entrar na sua mente. Por que você não faz uns videozinhos de prática simples no YouTube sobre o yoga? Pois é, eu tô pensando nisso, né? Em fazer. A minha companheira, a Cita, ela já faz alguns, que ela também é professora de yoga. Eu com Deixa o essa tal canal de. dela aí, Tá, ela faz pelo Instagram também, pelo que é Instagram. Cita. No Instagram é Cita Fisio Yoga, que ela é da fisioterapia, né? Professora de Uhum. yoga. E eu, assim que eu terminar essa tese, eu quero focar mais nessa parte, né? E tudo que eu acho bacana, eu acho importante, né? E tudo mais. E deixa comigo, em breve teremos alguns vídeos legais aí. Eu Opa, até tenho um canal assim, mas ele tá meio que parado, né? O canal no YouTube acho que tá como Prema Ecologia, Prema Eco Yoga, tá algo mais ou menos assim, mas tem que dar uma movimentada nele. não, vamos ativar ele de volta. A gente precisa da sua energia aí, ensinamentos tão sábios para a gente. Começar para nós, iniciantes, com as práticas simples. Vamos lá, será uma honra. Imagina o casal fazendo junto, você mais a Cita. Olha que legal. Conte conosco. Pode deixar. Assim que começar, eu quero entrar, hein? Me manda o link. Combinado. E a Francisca, a Fran, ela pediu uma técnica rapidinho, que a gente pega uns plantão ferrado lá no hospital para respirar mais tranquilamente. Valeu, Matheus. Obrigada. Para respiração especificamente, Isso, para a gente dar aquela relaxada numa emergência, numa parada cardíaca. eu acho bacana sempre juntar a respiração com o movimento, por mais leve que seja, né? Então, na yoga, sempre quando a gente está expandindo, a gente puxa o ar, coordenando o movimento. Então, por exemplo, jogar um pouquinho para trás, inspirando, né? E aí depois solta o ar e desce. Pode ser sentado mesmo, né? Aí quando for mexer o ombro, quando inspira, sobe o ombro. Soltou o ar, desce. Essa junção de movimentação com respiração é importante. Inspirou, soltou o ar, desceu, né? Vai pegar aqui atrás um braço pegando o outro ali, inspirou, pegou, soltou o ar. Não precisa encostar, não, né? Mas chegou. Então, coordenando isso, já mexeu um pouco o corpo, né? Mexe, faz a rotação do punho para um lado, para o outro, né? A rotação ali da cabeça. Quando estiver girando, inspira. Quando está descendo, solta o ar. Isso aí já faz uma coisa no nosso corpo. E aí, uma respiração muito boa, para concluir, é uma que chama alternada, que é assim, ó. Você tampa uma narina, né? Tampa uma,
Aí respira com a que está em aberto. Aí inspirou, né? Aí tampa a outra e solta o ar com a outra. E faz o caminho inverso. Agora eu inspiro com uma e solto o ar com a outra. Vai alternando, né? Puxei com uma, soltei com a outra. Aí puxo com a que eu soltei, prendo, né? E solto com a outra. Isso aí, inclusive, a gente percebe se a gente tem desvio de septo ou não. Fez um pouquinho, a gente vê que às vezes um lado a gente respira melhor que o outro, né? Então isso é ótimo, porque a gente ativa, né, os dois lados e tudo. Pode fazer assim também, respirou 4 segundos, né? Respirou, prendeu, prende 4, solta o ar em 6. Devagar, né? Então, puxou em 4, prendeu em 4, solta em 4. E lembra de começar pela barriga. Quando estiver puxando o ar, a barriga vai para fora, né? Expandindo a barriga. Quando estiver soltando o ar, a gente comprime a barriga, como se a gente tivesse o umbigo querendo chegar lá nas costas, né? Esse é importante, esse movimento. Nossa, parece simples, mas é difícil. Ué, não é assim. Às vezes a gente acha e tem que acostumar. E parece que dá até uma limpada nas vias aéreas. Dá uma limpada. Às vezes até a gente sente uma dorzinha no pulmão, porque a gente não está acostumado a trazer lá do diafragma. Aí aquele ar que está velho ali vai saindo, sabe? Tudo mais. Para quem tem bronquite, asma, deve ser excelente. Excelente, excelente. É uma prevenção muito boa. Uma prevenção muito boa. Deu para entender mais ou menos as respirações? Deu para entender? Foi excelente. Muita gratidão, viu? Que todos os mentores do universo, independente de qualquer crença de alguém, te ampare, te proteja, muita luz, muita paz e continue essa pessoa assim, acessível que você é, viu? Foi só eu passar uma mensagenzinha no Instagram, você me respondeu com o maior carinho, te agradeço, assim, de imenso coração. Eu não tenho nem palavras para exprimir a gratidão, viu? Muito obrigada. Ô, querida, eu que agradeço, viu, Núbia? Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Espero que as pessoas tenham gostado também. A minha internet hoje não estava muito boa, mas eu acho que foi, né? Deu para ir. Foi Faz sim. parte da nova era que a gente está vivendo. E gratidão, querida. Tamo junto, viu? Parabéns aí. Se vier Uberaba, será muito bem-vindo aqui na minha casa, viu? Obrigado. Digo mesmo, quiser ir para João Pessoa, para Caruaru. Receber umas bênçãos ali de Iemanjá no mar, né? Com certeza. Em Minas nós somos muito Oxum, né? Água doce e tudo mais. Aí quando a gente vai para a praia, Iemanjá, bom demais. Iemanjá e Oxum, combinação perfeita. Perfeito. Oxalá, os preto velho, caboclo, todo mundo é bem-vindo. Gratidão, viu? Que assim, o cristianismo, tudo, o hinduísmo esteja nesse coração seu que tem espaço para todos aí, viu? Beijo para você, para sua esposa, para o seu garoto, viu? Muita gratidão. Fique com a luz do universo. Gratidão, querida. Beijos. Beijo. Obrigada, pessoal. Até mais. Abraços a todos, todas, todes. Todes, valeu. Essa é nova para mim. Eu ainda estou me habituando, mas eu chego lá. Todos nós. Beijão para todos. Gratidão. E todos também.